esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. Lá na ocupação, Sonho Real, a gente tinha, assim, várias promessas, né? Parte dessas promessas, elas vieram de políticos, né? A gente viveu ali também um período eleitoral. Então, que todos os dias aparecia políticos lá prometendo que dali a gente não saía. Mas, assim, a promessa que fez a ocupação Sonho Real deixar de ser uma ocupação de lona, né, de barracas de lona, e virar uma ocupação de barracos de alvenaria, foi a promessa do governador do estado na época, Marconi Perillo. Ele fez um café da manhã no palácio, né, aproximadamente acho que umas 300 pessoas da ocupação foi nessa reunião com ele, nesse café da manhã, e lá ele falou que não deixaria a polícia entrar lá dentro para retirar os moradores, né? Que o comandante que entrasse lá seria demitido, né? E ele ainda reforçou falando que não era governo de derrubar a casa de pais de família. Eu fui para o Parque Oeste em abril de 2005, quando os meus vizinhos estavam indo, né? E fiquei sabendo. Aí eu fui também. Aí cheguei lá, fiquei na beira de um muro, né, com uma barraquinha bem pequenininha, só para cobrir o sol, do sol. E depois eles começaram a medir os lotes, aí eu fiquei em um lote. A gente ficou nesse lote, aí os candidatos na época era Sandy Júnior, era Iris Rezende, campanha para prefeito, né? E o prefeito era o Pedro Wilson. Aí eles iam lá para dentro do acampamento fazer promessas que a gente podia construir, que a gente podia ficar tranquilo, que a gente não ia sair de lá. Aí um dia o governador, na época que era Marconi Perillo, chamou a gente lá no Palácio do Governo. Aí nós lotamos os 3 ônibus e fomos para lá. Eles falavam que a gente ia conseguir ficar porque tinha mais de 50 anos que aquela área não cumpria com a sua função social, não pagava imposto, então a gente ia ficar lá, que a gente tinha o direito de ficar lá, né? Fui convidado lá e falaram que os políticos, né, que o governo estava a par de tudo, né, os prefeitos estavam aí ajeitar lá pra gente, que o terreno lá já estava garantido, né, que ia ser para nós. Então a gente foi com aquela confiança que ia dar tudo certo. E até então eu fiquei lá até a retirada do povo de lá. Então, eu construí lá alguma coisinha lá, tive um gasto lá, né? E os colegas também, os vizinhos, construíram também, confiando que o governo ia dar aquele terreno pro povão, né? Muito pintura, calor, quando era chuva, era vento, molhava tudo, as barracas, tudo. Era desse modelo lá. Muito sofrimento que a gente passou lá. Parecia uma guerra, tipo a guerra, a gente pensou que estava dentro de uma guerra, porque nunca imaginávamos passar por aquilo, né? Depois do que o governador falou que a gente podia ficar e construir, a gente nunca imaginou que eles iam fazer aquilo que fizeram. Aí quando nós vimos, já estava fechando a praça, já estava a polícia fechando, de lá já estava fechando. Aí minha cunhada já desceu gritando, bora, tira os meninos, meu filho, tudo era pequeno, esses meninos, tudo era pequenininho. E eu correndo, lá eu vivia sozinha também, porque meu marido me deixou, desde lá, ele me deixou, né? E ele ficava, voltava, aí sabe como que é. Aí, e eu sozinha lá, nós tentou ficar embaixo da cama, aí depois viu que não deu mesmo, já estava fechando mesmo. Aí o meu vizinho, seu Basílio, que morava lá, em frente, lá onde era a divisa do bairro Goiás, Parque Oeste, ele tinha casa, ele gritou, vem pra cá, corre pra cá. A polícia já estava chegando com arma, com tudo, com foguete. Nossa Senhora, foi tipo assim, negócio de filme ali aconteceu. A minha irmã, a Amélia principalmente, né, doente e com 2 crianças,
e ele pelejando para conseguir uma moradia. As crianças. E mesmo assim, veio essa crise, né? Que quando saiu, derrubaram a barraquinha dela. Ela teve que entrar lá dentro, nas pressas, lá para salvar o que às vezes ela queria salvar ali, os documentos pessoais, algumas coisinhas dela, né? As roupas. E mesmo assim foi difícil, destruir o restinho dos trem que ela tinha. Em vez de melhorar, fez foi piorar. Então é uma situação muito complicada, muito triste mesmo. Só quem estava lá para saber, para contar essa história. A violência, ela é sempre carregada de consequências não previsíveis, né? E acho que as relações de dominação na sociedade, elas acabam naturalizando isso daí e achando que você, como não vê o problema do outro, então você chega e a noção de propriedade, né, faz com que ela seja justificada. Então, o pessoal estava na terra, que não era deles, justifica a violência, mas essa violência é na defesa da propriedade privada. Aí veio a Operação Triunfo, após a Operação Inquietação, que foi o dia do despejo. Logo pela manhã, eles desligaram a energia da ocupação, então assim, ninguém que estava lá dentro ficou sabendo o que estava acontecendo, se a polícia ia entrar, se ia retirar. Nós, moradores, a maioria foi para a avenida, porque a gente viu uma movimentação de polícia, né, em volta da ocupação, então a gente foi para a avenida, porque assim, a gente entendia, a gente conversava entre nós, assim, a polícia realmente, eu acho que como ela está, esse tanto de polícia aí fora vai vir, vai retirar. Então a gente vai sair, eles vão vir, vai pedir para a gente sair, a gente vai sair. E aí depois a gente volta para poder continuar a nossa luta, né, para ficar aqui dentro. E não foi isso que aconteceu. Então a gente saiu para as avenidas para poder receber a polícia, inclusive quando a polícia estava se aproximando, a gente recebeu a polícia com palmas, né? Ligamos um carro de som tocando o hino nacional e a polícia já começou a atirar na direção dos ocupantes. E aí todo mundo, cada um correndo para um lado, tentando se salvar. Acho que naquele momento ali o pensamento de todo mundo era sobreviver, sair dali vivo, porque era muito tiro e muita bomba. Aí não conseguimos pegar tudo, porque muita coisa eles quebraram, né, de dentro da nossa casa, porque a gente saiu, trancou a porta, né, e eles arrombaram a porta, jogaram tudo no chão. A gente conseguiu tirar poucas coisas de lá. Eu perdi tudo, não peguei nada de lá. Só saí com o documento, porque minha bolsa estava lá, porque eu deixei arrumado, né? Às vezes se acontecesse isso, porque eu não dava conta de correr, porque eu tenho reumatismo, eu sou doente, né? Aí eu não tinha como eu correr. Aí eu já deixei minha bolsa, documento, pelo menos, documento e a roupinha do meu filho pequenininho, coloquei lá, o que eu consegui pegar. Nada, não peguei nada. Acabou tudo. Oficialmente foram 2 mortes, oficialmente. 2 mortes, do Wagner e do Pedro, né? Mas a gente sabe que não foram só 2 mortes. Mas oficialmente foram 2. O Pedro, ele era um jovem sonhador. Eu acho que a gente era um jovem sonhador, sabe? A gente foi para aquela ocupação, assim, realmente a gente estava passando um momento muito difícil, sabe? Ele estava desempregado, e aí aluguel atrasado. E a gente tinha muito sonho. Na verdade, a gente estava começando ali a nossa vida. E ele participava de todas as atividades, ele era bem ativo.
E no dia da desocupação, a gente levantou bem cedo para finalizar uma confecção de umas bandeirinhas brancas que a gente estava fazendo. Para poder, se caso fosse acontecer a desocupação, a gente levar para poder mostrar, né, como símbolo de paz. Só que quando a polícia chegou, como eu já falei, ela chegou atirando. Né? E aí todo mundo foi correndo e ele, nesse correr, ele levou já um tiro pelas costas. E aí ele caiu, foi socorrido pelos moradores e aí os moradores que tentaram prestar socorro a ele, a polícia atirou na direção, eles tiveram que deixar, os policiais terminaram de matar ele lá dentro. E depois algemaram e jogaram ele lá no chão. Passa um tempo bom e começou a perseguição, as polícias começou a querer tirar o pessoal de lá, né? Toda noite ia lá e fazia aquela ameaça, né? Contra os pais de família. Aí até então que houve um decreto mesmo que era para o povo sair. Mais de 2.500 polícias mandada pelo governo. O mesmo governo que garantiu que o terreno ia ser para aquele pessoal, para a população, o mesmo governo mandou aqueles policiais lá para retirar o pai de família, depois de construído. Aí eu achei uma covardia por causa desse motivo, né? Então o que acontece? No dia da retirada eu estava lá, só que aí, porém, eu não fiquei no local, eu saí para o setor vizinho, que era o Barro Goiás, eu fiquei ali só contemplando a forma que eles fizeram para tirar o pessoal, usando ali balas de borracha, né? E tiraram o pessoal à força mesmo de lá e com muita judiação. Até então muitos morreram, alguns morreram, né? Uma parte foi presa também. E até então eles conseguiram tirar todo mundo e derrubaram as casas que foram feitas. Maior sacrifício. Dentro do ginásio, gente, você não tinha uma privacidade, né? Porque morar dentro de um ginásio, um monte de colchão no chão, as arquibancadas serviam de cama, um banheiro, um bebedouro, né? Então, assim, vários tipos de doença deu em quem estava no ginásio Capuava. A gente perdeu a Sônia, a gente perdeu o Gerivê, perdeu várias pessoas dentro do ginásio Capuava, que morreram por conta da insalubridade vivida lá dentro. As crianças, os adultos, você olhava para as crianças, tudo cheia de sarna, a imunidade de todos que estavam ali ficou muito baixa pelo fato da violência que eles tinham vivido, o trauma do despejo, né? Aí, de repente, se vê dentro de um ginásio. Agora você pense, 1.000 pessoas, 1.000 famílias vivendo dentro de um ginásio. Era difícil, porque dormia todo mundo junto. Dormia gente nas arquibancadas, dormia no chão. Aí, com o passar dos dias, algumas pessoas fizeram umas barraquinhas lá fora. E eles levavam comida todos os dias, só que a gente não conseguia nem comer aquela comida mais, né? O leite, os que eles levavam leite também, o leite azedo, não tinha como esquentar o leite, não tinha onde armazenar nada. Aí outro sofrimento que nós ficou, monte, assim, montoeira mesmo, gente, aí não tinha como banhar, não tinha banheiro, nossa senhora, é maior sofrimento, sabe como que às vezes eu vejo aqueles povo lá que vem pra cá, é o sofrimento, é igualzinho que nós passou lá. O pessoal daquele dia para cá, aí, alguns foram para o ginásio do Capuava e outros foram para o ginásio do Novo Horizonte. E eu estive ali no ginásio do Capuava. E ali naquele ginásio o pessoal esperando uma solução, porque não tinha para onde ir. E até então, depois de muito tempo, eles conseguiram uma terra provisória lá no Grajaú. Um terreno que doado também pelo governo, mas provisório. No período que a gente estava no Grajaú, lá a gente conseguiu, assim, para as famílias, o Renda Cidadã,
que aí todas as famílias que estavam no Grajaú, elas receberam um cartãozinho Renda Cidadã, e essa era a ajuda de custo que a gente tinha lá dentro, assim, para sobreviver. A maioria das famílias naquele momento estava vivendo um momento muito difícil, porque tinham perdido tudo, né? Tinham perdido suas casas, né? Estavam renovando a sua esperança ali, na luta mesmo, naquela resistência, para conquistar o bairro, né? Para conquistar o Real Conquista. Então, várias daquelas famílias perderam o emprego, né? Então, grande parte do povo que saiu de dentro daquela ocupação, eles perderam o trabalho. Por conta do massacre, muitas das famílias, elas passaram a... Como que eu digo, assim, eu percebia era uma esperança e uma desesperança, sabe? Elas começaram a ficar também um pouco depressiva, sabe? Por tudo aquilo que elas tinham vivido, sabe? Aquele sonho, porque a maioria delas tinham construído um barraquinho para morar, né? Pela humilhação, a gente via, eu ouvi muito isso, sabe? As pessoas falaram, tipo assim, nossa, eu me sinto assim tão humilhado, né? E ali a gente já tinha o nosso cantinho e hoje tem que trazer os nossos filhos de novo para ficar aqui debaixo de barraca. Nós fomos para o Grajaú, aí eles tiraram o nome da gente, cadastraram lá, né? Aí nós fomos para lá. Mas nós ficou muito tempo lá ainda. As barraquinhas, aí eu não aguentava, eu passava muito mal lá dentro do ginásio, né? Era muita gente, calorão daquele. Aí nós tivemos que fazer os barraquinhas para fora, eles deixaram fazer, muita gente ficou na lona ainda. Outro sofrimento também lá, até eles arrumar direitinho. Mas não foi não, foi mais de, acho que 6 meses, mais de 1 ano, parece que nós ficou lá, no Grajaú. Eu, no meu caso, eu fiquei 1 ano, 2 meses e 20 dias no Grajaú. Aí mudei, aí eu vim pro Real Conquista. Também sem água, sem energia, fiquei 15 dias sem água, sem energia, com minhas crianças tudo pequenas, né? Aí, só que do fato de sair do Grajaú pro Real Conquista, eu pensei, a gente vai ter mais estrutura, né? Vai ter uma melhor condição de vida, só que não foi assim. Chovia, a água entrava toda dentro da minha casa, descia água do residencial Itaipu, entrava todo dentro da minha casa. Foi muito difícil o nosso começo aqui no Real Conquista também. Todas as vezes assim, que eu chego aqui no bairro, que eu pego o ônibus, principalmente quando eu subo ali a subida do Real Conquista, eu sempre lembro assim, de toda a nossa trajetória, assim, toda vez eu lembro assim. E vem à minha mente que sem luta não haverá vitória, né? Que isso aqui é fruto de luta e muito sofrimento, como eu já falei atrás, né? De lá, aí quem era doente, assim, quem tinha doença, assim, aí eu era doente, aí eu saí primeiro, me deram, primeiro dia de mudança eu vim para cá, para casa, lá no Real Conquista. Aí eu vim para lá. Eu tava... Aí, nessa época que meu marido voltou de novo. Aí voltou, aí eu fui para lá, para cá, para casa já. Aí até que melhorou um pouco lá, e eu fiquei 3 anos. Aí 1 ano eu fiquei, aí meu marido começou a brigar de novo, que eu doente, né, que eu não podia ficar com homem. Aí ele me largou, foi embora, sumiu. Aí eu morava sozinho. Aí depois ele voltou dizendo que ele estava vendendo, que ele não podia falar. E eu falei, aquele lá foi uma armação do líderes, não sei o que aconteceu, é a armação aquele lá. Eu mesmo falei, o reportagem, eu falei, você está gravando, você está fazendo isso. E eu não estou vendo a minha casa, a casa é minha. Eu tenho meus filhos, eu morei sozinha. Quem sofreu fui eu, não foi ele. E ele lá, os meninos também estavam lá. E a outra mulher estava lá. Um monte de gente estava lá. O cara fez desse negócio, você acredita? Aquele lá, para mim, foi racismo. Eu saí igual uma cachorra lá, jogado fora. A minha irmã, graças a Deus, conseguiu a casinha para ela
mas como ela sofreu tanto ali naquele Parque Oeste, sem condições de tratamento, né? Ela, graças a Deus, conseguiu a casinha dela para deixar de herança para os seus filhos, né? Os dois. E ela só conseguiu desfrutar da casa lá uns 3 meses só. E veio a óbito, né? Graças a Deus, está descansando com Deus. Do governo do estado, aqui a gente não tem nada. Agora, no final do mês, eles vão inaugurar o DEP aqui, né? Que é um local que fazem cursos, que estava fechado há mais de 2 anos. Um espaço gigantesco lá, né? Que poderia estar funcionando e não estava funcionando, já tem mais de 2 anos. E escola a gente não tem. Olha, a questão da moradia e a questão está vinculada dentro da questão geral da desigualdade, né? Então é preciso que a gente pense na retomada do Estado social, ou seja, um Estado que se encarregue de cuidar e proteger o cidadão, não no sentido assistencialista, né? Mas no sentido exatamente de estabelecer políticas públicas que tragam e garantam o bem-estar da sociedade. Porque a desigualdade, ela é típica do sistema. A democracia, ela deve ser mantida e a gente luta por ela para poder fazer com que a gente tenha a chance de lutar pelos direitos. Mas o primeiro item de uma democracia madura é o reconhecimento de direitos. E a desigualdade é exatamente a solidificação do não reconhecimento de direitos. O maior sofrimento que eu passei, nossa senhora. Até para pegar leite às vezes atrasava. Lá foi difícil lá. Muito sofrimento. Na verdade, o ser humano não tem piedade, né? O governo, os políticos não têm piedade de ninguém. Só quer usar das pessoas enquanto está sadio, quando tem condições de ali dar um voto para eles, aí eles lembram, né? Mas quando está precisando, eles viram as costas, eles não dão nem atenção. E graças a Deus ela conseguiu deixar essa casinha lá de herança para seus filhos. E estamos aí na luta ainda, né? Infelizmente, vários dos nossos jovens foram encarcerados, muitos dos nossos jovens chegaram a ser assassinados, né? Mas a gente tem muitos jovens aqui também que estão vivos, que estão estudando, que estão na universidade, que estão sonhando. Eu amo viver aqui, eu não me vejo em outro bairro. Acho Real Conquista um bairro lindo, sabe? De gente muito boa, de gente muito caridosa. Se alguém está precisando de uma coisa, a gente coloca no grupo do bairro, muito rápido a gente já consegue. Ai, morreu alguém, vamos, não está tendo condições de fazer o enterro, muito rápido, todo mundo já se junta, já se mobiliza. Então, assim, é um bairro muito bom de se viver, sabe? É um bairro, assim, muito, muito, muito bom mesmo, sabe? Eu fico, assim, muito triste, alguns moradores que chegaram embora, mas, assim, cada um tem o seu motivo, né? Quando a gente mudou para cá, né? Quando a gente veio, e a gente... Era uma fazenda que desapropriou e jogou a gente, né? Então, muitas mães, os filhos foram aliciados pelo crime, então essas mães foram embora do bairro, né? Mães também já muito sofridas, porque já vinha de muito sofrimento. Aí, quando você conquista a sua casa, aí você chega, você não tem direitos básicos ali, né? Para poder permanecer nela. Então, assim, eu não critico essas pessoas que foram, eles tiveram o motivo deles, foram embora, e a gente que está aqui, está tocando a luta, está tocando a vida. A menor que tiraste em vida é de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste lado.